Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Heberton Mendonça, no Top de 10 Segundos. Você confere a partir de agora os seguintes assuntos. Regras de transição para aposentadorias já estão em vigor. FGTS. Multa extra de 10% em caso de demissão sem justa causa é extinta. Bolsa Família. Calendário de 2020 já está disponível. Papa Francisco pede desculpas por desentendimento com fiel. Itens apreendidos de traficantes geram receita milionária. Suspensa a redução no valor do seguro do DPVAT para 2020. Você vai conferir ainda. Um resumo das principais notícias de hoje no Brasil e no mundo. As notícias de Goiás, direto de Goiânia. E a previsão do tempo para a região centro-oeste. Essas notícias você confere agora no JO. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. As novas regras de transição para aposentadorias já estão em vigor. A repórter Janaína Oliveira vai nos trazer todos os detalhes. As novas exigências para aposentadorias, as chamadas regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, já estão valendo. Ao menos 3 dessas regras entraram em vigor nesta quarta-feira, 1º de janeiro. Uma delas é a do pedágio de 50%. Neste sistema, trabalhadores com contribuição de 28 anos se mulher e 32 se homem terão de trabalhar por metade do tempo que faltar para ter o benefício. Será preciso que a soma da idade ao tempo de contribuição alcance 87 pontos para mulher e 97 para homem. Com essa mesma pontuação, começou a valer também o pedágio de 100%, em que o trabalhador com idade mínima de 57 anos quando mulher e 60 quando homem terá de trabalhar pelo dobro do tempo que faltar para se aposentar. Uma terceira regra de transição já em vigor, ainda por pontos, exige 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. Nesse caso, a soma de pontos para aposentadoria já pode iniciar em 86 e 96 pontos, com aumento de 1 ponto a cada ano. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. A multa extra de 10% no caso de demissão sem justa causa do FGTS foi extinta. Entenda na reportagem de Diego Brião. Os empregadores não precisam mais pagar a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em casos de demissão sem justa causa. Com o começo do ano de 2020, esta cobrança deixa de existir. Isto está previsto na lei que criou o saque aniversário do FGTS. Estes 10%, no entanto, não eram destinados aos funcionários demitidos. Este valor era direcionado para a conta única do Tesouro Nacional. De lá, o montante era repassado ao FGTS, que fica sob a gerência de representantes dos trabalhadores, empregadores e governo. O governo federal projeta que esta mudança possa representar um aumento de cerca de 6 bilhões de reais no teto de gastos previsto para este ano. Isto porque esta parte da multa do FGTS era computada como despesa primária no orçamento do governo. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. Bolsa Família. Calendário de 2020 já está disponível. A Mariana Fauci vai nos trazer os detalhes.
O calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2020 já está disponível para consulta. O benefício é pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Em janeiro, o saque poderá ser feito a partir do dia 20. O prazo se estende até 31. Para saber a data correta de sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão do programa. Assim, os beneficiários que possuem o cartão com NIS final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, 20 de janeiro, já aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia, e assim por diante. Conforme a diretora do Departamento de Benefícios do Ministério da Cidadania, Caroline Paranaíba, é muito importante que as famílias verifiquem o calendário já disponível em diversos terminais de pagamentos da Caixa Econômica Federal e unidades da rede do Sistema Único de Assistência Social. Isso inclui agências, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas. Essa distribuição começou na semana passada. Os centros de referência de assistência social também estão recebendo os cartazes. Em 2019, os beneficiários usufruíram do maior poder de compra da história do programa, em razão do pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. A medida inédita foi oficializada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em abril. Com o recurso, o Ministério da Cidadania teve um aumento de 2,5 bilhões de reais no orçamento, como reforça o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Isso significa mais recursos nos municípios mais pobres. Isso é um impulso para a economia de milhares de municípios. Vai circular 2,5 bilhões de reais a mais lá na ponta, onde a pobreza é maior, onde é mais necessário. O pagamento da 13ª parcela do programa Bolsa Família foi realizado entre os dias 10 e 23 de dezembro. Para saber mais, acesse desenvolvimentosocial.gov.br. Reportagem Marina Fauci. E um episódio que viralizou neste final de ano, né? Aquela cena do Papa Francisco desentendendo com uma fiel. Mas o Papa pediu desculpas. A reportagem do Diego Brião. O Papa Francisco se desculpou pelo que ocorreu com uma fiel na terça-feira, dia 31, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o líder da Igreja Católica cumprimentava fiéis. Porém, ao se afastar do público, uma mulher o puxou pelo braço direito, mantendo-se agarrada nele. O Papa tentou se soltar, mas, ao não conseguir, chegou a bater 2 vezes na mão da fiel para que ela o soltasse. Já na quarta-feira, durante a oração do Ângelus, celebrada também na Praça de São Pedro, o Papa Francisco disse que, por vezes, perdemos a paciência, inclusive ele próprio. Também se desculpou pelo que classificou de, abre aspas, mau exemplo de ontem. Fecha aspas. Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Na primeira missa deste ano de 2020, o Papa Francisco defendeu que o estabelecimento da paz e de um mundo melhor para se viver depende também do respeito às mulheres. A agência Rádio Web. Com informações internacionais, Diego Brião. O Everton, o Papa também é humano, né? Tem hora que às vezes tem situações que a pessoa realmente estressa e não é um ser divino. Ele representa, assim, na Igreja Católica, Deus aqui na Terra, mas também tem as limitações humanas, né? Toda pessoa, uma hora, perde a paciência. E foi muito rápido também. A moça puxou a mão dele, ele deu um tapinha na mão dela lá e saiu, né? Agora, é uma pessoa, as pessoas também não têm mania de ficar esperando perfeição em sacerdotes, por exemplo, né? O Papa é uma figura, um sacerdote da Igreja Católica que fica esperando perfeição. Não é perfeito, não é e nunca será. E o próprio Jesus, eu estava olhando aqui nas minhas pesquisas, ele irritou várias vezes, né? Pelo menos 4 vezes ele irritou seriamente em passagens da Bíblia, como por exemplo aquela vez que ele expulsou os comerciantes que estavam lá no templo de Jerusalém, né? Exatamente. Ele pegou até chicote, né? Pegou o chicote, derrubou barracas. Ele realmente, ele meteu o pé na barraca, derrubou muitas barracas ali. Imagina se fosse hoje, né? A imprensa em cima de Jesus pedindo para ele se desculpar, como que seria? Pois é. Olha só, gente,
Itens apreendidos de traficantes geram receita milionária. O repórter Rodrigo Nunes vai nos explicar melhor sobre esse assunto. 4,5 milhões de reais foram arrecadados em 2019, com a venda de quase 500 itens de traficantes. As informações são do painel lançado no ano de 2019 pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Senad lançou a plataforma para dar transparência aos valores arrecadados em leilões realizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É o que destaca Giovanni Magliano, coordenador geral de Planejamento e Gestão de Ativos Apreendidos. Painel gerencial que tem o objetivo de evidenciar os bens leiloados pelos processos conduzidos pelo Ministério da Justiça. É mais uma iniciativa de dar transparência aos dados decorrentes das vendas feitas por meio dos leilões. O que se espera é que todos tenham acesso a esses dados por meio desse painel, disponível no site do Ministério da Justiça. O valor arrecadado será investido em políticas de combate às drogas no país. 40% do valor será destinado ao Estado que apreendeu o bem. Giovanni Magliano lembra que o painel conta com informações detalhadas dos bens apreendidos, entre eles veículos, celulares, joias, eletrônicos, entre outros itens. Naturalmente, as informações disponibilizadas pelo painel de bens leiloados, ela decorre de uma sequência, de um processo, onde que há a necessidade de uma forte participação dos estados, das forças policiais, daqueles pátios que detêm os bens em seus pátios, de forma que seja possível informar esses bens para que eles sejam inseridos em processos de venda. Para isso, nós contamos com o projeto Check-in, onde os pátios podem acessar o site do Ministério da Justiça e inserir dados desses bens a serem disponibilizados para venda. Basta o preenchimento de um formulário, é algo bastante simples, e isso permitirá que o Ministério da Justiça conheça a localização atualizada, a localização exata, o recadastramento deste bem, para que ele seja inserido em processo de venda e então, tão logo vendido seja, ele vai alimentar o painel de bens leiloados. Então, tudo isso tem a intenção maior de dar transparência à gestão dos ativos apreendidos oriundo das apreensões policiais. Os dados estão abertos a toda a população. Basta acessar o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acesse www.justiça.gov.br. Agência Rádio Web. De Brasília, Rodrigo Nunes. Está ficando uma situação difícil. Os governantes, as pessoas criticam em tudo, mas a hora que eles resolvem fazer alguma coisa boa para o povo, vem a justiça e suspende as ações dele. Foi o caso, por exemplo, daquela questão dos radares, que na verdade está provado que não diminuiu em nada o número de acidentes nas rodovias. Agora, dessa vez, foi a suspensão do seguro DPVAT. A Justiça mandou o Eberton cobrar novamente o DPVAT agora em 2020. Está precisando quase entregar a chave para a Justiça governar o país desse jeito. Entenda na reportagem do Rafael Ferri. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a redução dos valores na contratação do seguro DPVAT. A decisão é do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Os novos valores deveriam entrar em vigor no primeiro dia deste ano. O valor do seguro obrigatório aprovado na semana passada reduziria 67,7% para carros e 85,4% para motos. No caso dos carros, o novo valor a ser pago seria de R$ 5,23, enquanto o proprietário de motos passariam a pagar R$ 12,30. A redução dos valores também aconteceria nas demais categorias. O preço para ônibus com frete seria de R$ 10,57, para ônibus sem frete de R$ 8,11 e para caminhões R$ 5,78. A decisão aconteceu após a seguradora Líder, única administradora do DPVAT, reclamar no STF que a medida seria uma maneira de burlar a decisão do próprio tribunal, que neste mês suspendeu a medida provisória que havia extinguido o seguro. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. É uma situação difícil, porque quem entrou reclamando foi a seguradora Líder. Quem recebe o dinheiro. Que é a única que recebe o dinheiro. E realmente a justiça, eu acredito que ela foi, pode estar certo, pode estar na legislação, mas eticamente, moralmente não está correto.
À medida que você diminui um pouco a cobrança de imposto, de taxas para a população mais baixa, para a população mais carente, não pode. Mas pode receber auxílio moradia de juízes que já recebem um monte de dinheiro, pode aumentar esse auxílio moradia, auxílio alimentação, realmente é difícil. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa e Heberton Mendonça. Nós vamos com o repórter Isaías Mazini agora para um resumo das principais notícias de hoje no Brasil e no mundo. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, 2 de janeiro de 2020. Eu sou Isaías Mazini e é você bem informado a partir de agora. Precisa de uma certidão para saque de PIS, PASEP e FGTS no INSS? Deve solicitar o documento exclusivamente pelo telefone 135. A mesma regra vale para os cidadãos que precisam atualizar os dados da DIRF, declaração do imposto de renda direto na fonte, ou pedir cópia de processo, ambos no caso de titular falecido. Ambos os serviços não estão mais disponíveis nas agências do INSS. A ligação para o número 135 do telefone fixo é de graça e o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Já o atendimento eletrônico no site da Previdência é 24 horas. Após o ano em que a reforma da Previdência foi o grande destaque no Congresso Nacional, onde tramitou por 9 vezes, o governo deverá focar suas atenções para a aprovação das reformas administrativa e tributária no Legislativo em 2020. A intenção é dar continuidade ao processo de ajuste das contas públicas, introduzindo novas regras sobre os impostos e reduzindo os custos do funcionalismo público. O governo pretende reduzir a discrepância existente entre os vencimentos dos servidores e a iniciativa privada. Um estudo do Banco Mundial, divulgado em 2019, mostrou que os servidores federais ganham 67% mais em média que as pessoas que atuam em empresas nas mesmas funções. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciaram um acordo entre as casas de governo para a apresentação de uma proposta única de reforma tributária, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O acordo foi selado depois que diferentes propostas começaram a tramitar na casa. Foi constituída uma comissão mista para formar um texto de consenso que atenda aos anseios do governo. O ex-presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que fugiu do Japão, onde estava em prisão domiciliar, tinha 2 passaportes franceses, incluindo um que sempre levava uma mala trancada. Nascido no Brasil, ele também tem cidadania libanesa e francesa. Ghosn, alvo de 4 acusações e em prisão provisória sob fiança desde abril de 2019, vivia com certa liberdade de movimento no Japão, mas sob condições estritas. Ele teria conseguido escapar do país com a ajuda de uma empresa privada de segurança, segundo a Reuters. Uma autorização excepcional do tribunal permitia que ele ficasse com um dos 2 documentos franceses, trancado em uma mala que estava em sua posse. A chave, no entanto, ficava com seus advogados. A imprensa estatal da Coreia do Norte disse que o líder do país, Kim Jong-un, afirmou em uma sessão plenária do Comitê Central do governista Partido dos Trabalhadores que o mundo vai testemunhar a nova arma estratégica do país em um futuro próximo. No discurso, Kim disse que os Estados Unidos prolongaram as negociações. Ele afirmou que falaram sobre um reinício de diálogo apenas para passar o final de ano sem problemas. O líder norte-coreano deu a entender que há possibilidade de um confronto potencial longo com os Estados Unidos. Ele disse que a amplitude e profundidade da dissuasão do país vai depender das futuras atitudes de Washington. Você por dentro de tudo. Reciclagem Catatreco. Compramos tudo que for reciclável. Latinhas, alumínio, cobre, baterias, garrafa PET, plásticos em geral, motor de geladeira e tanquinho. Faça sua parte retirando do meio ambiente tudo aquilo que for reaproveitável. Estamos funcionando na Avenida Dom Ricardo, setor Paládio, às margens da rodovia GO 330. O telefone 649-99360798. Fale com Manuel do Gustavo. Reciclagem Catatreco. E agora, o tempo e a temperatura.
A quinta-feira na região centro-oeste será de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região, exceto no Mato Grosso do Sul, onde a previsão é de menos nebulosidade e a possibilidade de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. Temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima chega a 35. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Moço, onde tem serviço de mecânica, alinhamento, balanceamento e autoelétrica e pneus com qualidade? Na Rockman tem. E baterias com qualidade e ótimo preço? Na Rockman. E uma loja completa de autopeças? Na Rockman tem. Uai, isso tudo na Rockman? Claro, lá na Rockman tem. Agora em Orizona, Auto Center completo é na Rockman, o seu centro automotivo. Tudo para você cuidar muito bem do seu carro. Peças, pneus, troca de óleo, limpeza de bico, regulagem eletrônica, alinhamento e balanceamento, mecânica em geral. Na Rockman tem. Rockman, na Avenida Egerineu Teixeira, quadra 1, lotes 18 e 19, bairro Cinelândia, em Orizona. Herbert, uma notícia boa aqui para a população de Goiás, para a população de Goiânia, de Goiás como um todo, mas causa abismo. Você fica sem entender. Olha só, após 18 anos de construção, sim, 18 anos de construção, o Hospital das Clínicas de Goiânia será inaugurado agora em março. Aí você fica sem entender, né? Por que gastou esse tempo todo? Mas vai ser um dos melhores hospitais do Brasil. Vamos até a rádio CBN Goiânia, onde a repórter Natália Lima conversou com o diretor do hospital e ele vai explicar tudo, como vai ser esse funcionamento. O novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás deve entrar em funcionamento a partir de março do ano que vem. O local ficou pronto agora em dezembro, após 18 anos em construção. Já o prédio antigo, que foi construído na década de 1950, passará a servir como um novo pronto-socorro. Vamos saber mais detalhes dessas mudanças, conversando agora com o diretor do hospital, José Garcia Neto. Bom dia, doutor José Garcia, tudo bem? Bom dia, Natália Lima. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer poder falar com vocês agora pela manhã. Bom, explica pra gente como é que vai funcionar esse processo. A partir de março do ano que vem, esse novo hospital vai entrar em funcionamento. O que vai passar a funcionar lá? Em qual local? Como é que vai ser essa mudança? Sim, o hospital é na mesma área, na mesma quadra. E então ele é um conjugado ao antigo hospital. Só que o antigo hospital será desativado em quase toda a sua maioria, porque no novo prédio, que é um prédio de internações, serão inaugurados 600 leitos. Apesar de inicialmente, como foi um longo período de construção e passamos por vários períodos também de diferentes governos, obviamente nós não temos ainda a decisão final para completá-lo de uma maneira integral, os 600 leitos. Mas pelo menos 300 leitos iniciarão a partir de março. A previsão é entre o dia 9 e o dia 16, essa inauguração. Lá estarão, então, sendo internados pacientes de maior gravidade, pacientes que necessitam de um tratamento terciário quaternário dentro da área médica, e também serão realizados todas as fases de ensino hospitalar para os estudantes da área de saúde. Tem uma capacidade de atendimento nesse novo prédio, doutor? O atendimento em termos de, como é um prédio de internações, lá serão internados pacientes que já estão com a sua indicação definida. Portanto, eles virão da rede e do nosso próprio ambulatório. A capacidade de atendimento ambulatorial continuará a mesma, porque lá não foram construídos ambulatórios, é apenas um hospital de internação. O ambulatório, como pronto-socorro, continuará no seu antigo local, será a única parte que vai continuar funcionando dos outros 13 mil metros quadrados construídos desde a década de 50, como você bem o disse. Diretor, quais as... Sim. Sim, a média de atendimento é de 3 a 5 mil pacientes por dia. Quais os avanços que o senhor vê aí nesse novo prédio, com essas novas instalações?
Esse novo prédio ele foi construído baseado na arquitetura e na engenharia dos melhores hospitais do mundo. Ele vai ter a qualidade de qualquer hospital privado hoje dentro do Brasil, apesar de ser um hospital público da Rede Federal de Ensino, da Universidade Federal de Goiás, né? Ele foi construído realmente com a sua capacidade de atendimento ao paciente internado no mais alto nível e com a medicina e o atendimento de saúde de ponta. Lá nós teremos enfermarias de apenas 2 leitos, né, que poderiam ser transformados rapidamente em apartamentos de 1 leito quando necessário, ou todos os leitos podem ser transformados em isolamentos, dando tranquilidade para um índice baixíssimo e o menor índice possível de infecção hospitalar. Toda a distribuição de informática, de inteligência artificial, também será instalada através da nossa rede nova de tecnologia da informação, né? Através de computadores e processadores, que também serão de ultíssima geração e que poderão trazer também maior tranquilidade para evitar qualquer efeito adverso dentro dos tratamentos hospitalares, o que é muito comum ocorrer no mundo todo. E hoje inclusive, objetivo e objeto de estudo, né, em todas as áreas, inclusive no primeiro mundo. Então, ali o paciente terá mais segurança, teremos também uma área de aproximadamente 60 leitos de UTI adulto, mais 30 leitos de UTI pediátrica e UTI neonatal, e uma maternidade de alto risco que funcionará num dos andares, dando também maior assistência às nossas gestantes que procurarão o nosso hospital. Pois é, você está ouvindo aí como vai funcionar esse novo hospital. A repórter Natália Lima, ela estava dizendo em março do ano que vem, porque essa entrevista foi feita no dia 31 de dezembro, 31 passado, mas vai ser inaugurada agora em março. E como o diretor disse, Heberton, um hospital com capacidade de atendimento para mais de 5 mil pessoas, de 3 a 5 mil pessoas por dia, né? Vários leitos de UTI. E aí você fica imaginando, 18 anos de construção, capacidade de 5 mil atendimentos, ou seja, pelo menos 90 mil vidas talvez poderiam ter sido salvas. 90 mil pessoas poderiam às vezes estar mais sem dores, né? E sem lágrimas também, porque várias pessoas com certeza morreram por falta de atendimento nesses 18 anos. Agora o que eu tenho falado, que eu sempre falo, Reinaldo, é que faz um hospital desse, né, espetacular esse hospital, e com tantos atendimentos, quantas UTIs, ela falou, o número de UTIs é impressionante. Acho que foram 60 leitos de UTI normal, 30 de UTI infantil, UTI neonatal e UTI para casos cirúrgicos, quando sai do centro cirúrgico. Muita UTI, o atendimento assim, funcionando no seu 100%, ninguém fica sem atendimento. E o diretor mesmo disse que não perde nada de nenhum hospital particular. Não perde. E assim, agora o que me deixa... Que eu fico na torcida é na gestão. Quando ficar pronto, quando inaugurar, vai precisar de uma boa gestão para fazer funcionar de verdade, para fazer todas as UTIs funcionar, todos os leitos funcionar, para que todos de fato sejam atendidos, né, Reinaldo? Aí tem outra pergunta também, né, Heberton? 18 anos, por que em apenas um ano o governador e o presidente da República conseguiram colocar em funcionamento? Né? Pois é, 18 anos construindo, não conseguiu inaugurar, não conseguiu terminar, em apenas um ano, aí vem o Caiado, vem o Bolsonaro e entrega a obra. Aí depois fala, né? Depois fala que é puxa-saco, que fala que o povo fica aí andando do lado, quer falar mal, não tem jeito, eles já entregaram muitas obras, estão trabalhando mesmo. São 12 horas e 34 minutos, o Jornal Horizonte FM de hoje está terminando. Estaremos de volta amanhã com as principais notícias. Excelente tarde a todos, até amanhã.